Exame de Tiago revela que ele não é filho de Heleninha e muda tudo na novela. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o que era para ser apenas um teste de compatibilidade para uma transfusão de sangue se transforma em um golpe brutal na vida de Heleninha. O exame de Tiago traz um resultado impensável. Biologicamente, ele não é seu filho. A revelação cai como uma bomba, deixando Heleninha sem chão e Marco Aurélio em choque. Entre lágrimas, negação e raiva, a dúvida sobre o passado começa a crescer e a possibilidade de uma troca na maternidade surge como única explicação. Mas o que ninguém sabe é que essa descoberta não será apenas uma ferida emocional. Ela vai mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. Tudo deverá acontecer logo após Heleninha visitar Tiago no hospital e prometer nunca mais beber. Ela permanece sentada em uma cadeira de plástico, as mãos trêmulas entrelaçadas no colo, o olhar perdido. E ao lá estão Marco Aurélio e Celina. A porta do pronto-socorro se abre e o médico surge, segurando uma prancheta e ajeitando os óculos na ponta do nariz. O semblante fechado indica que as notícias não são boas. Ele se aproxima, encarando os três com seriedade, e então fala: Tiago perdeu muito sangue e, por conta dos hematomas internos, será necessário realizar uma transfusão imediatamente. Algo simples, apenas para garantir a segurança dele. Heleninha se ergue de súbito, como se levasse um choque. O coração dispara, mas a voz sai decidida. Eu sou mãe dele, quero doar agora. Antes mesmo que o médico responda, Marco Aurélio avança um passo, fechando o corpo diante dela como uma barreira. Ele cruza os braços e a encara de cima a baixo com desprezo, enquanto debocha. Doar? Você? Vive se enchendo de álcool pelas ruas e acha que tem condição de doar sangue? Não vai colocar a saúde do meu filho em risco. O rosto de Heleninha se contrai, mas ela mantém o tom firme, ainda que a voz esteja embargada. Marco Aurélio, eu não vou ficar parada vendo ele sofrer. Sou mãe dele e vou fazer o que for preciso. Celina, percebendo que a discussão aumenta, se coloca no meio, levantando a mão para acalmar os ânimos e fala: Marco Aurélio, pelo amor de Deus, ela está tentando ajudar. Não é hora para brigas. O Tiago está lá dentro precisando de nós, não de acusações. O médico pigarreia, tentando retomar o controle da situação, e comenta: vamos fazer o teste de compatibilidade sanguínea. Assim saberemos se ela pode ser doadora. Marco Aurélio bufa alto, desvia o olhar e murmura, irritado: isso é perda de tempo. Heleninha não responde, apenas caminha ao lado do médico, seguindo em direção à sala de coleta. Antes de entrar, Celina troca um olhar firme e reprovador com o empresário, deixando claro que aquela postura dele não ajuda em nada. Marco Aurélio, por sua vez, permanece no corredor, com o maxilar travado. Por trás da raiva, há um medo que ele não admite nem para si mesmo. Pouco tempo depois, Heleninha está em uma sala reservada do hospital, pequena e sem janelas, iluminada apenas por uma luz fria que parece aumentar ainda mais a sensação de sufoco. Ela anda de um lado para o outro, roendo as unhas, incapaz de ficar parada. Tudo isso porque está esperando o resultado do exame que fez. O som do relógio na parede parece mais alto a cada segundo. A porta se abre e o médico entra, segurando uma pasta com alguns papéis. Ele fecha a porta devagar, respira fundo e hesita por um instante antes de falar. O olhar dele é sério e a voz cautelosa. Heleninha, infelizmente você não é compatível para a transfusão e, de acordo com o exame, biologicamente você não é mãe do Tiago. As palavras ecoam na mente dela, como se fossem ditas em câmera lenta. Heleninha arregala os olhos, sente as pernas fraquejarem e agarra o encosto da cadeira mais próxima para não cair. Ela então fala com a voz trêmula:
Como assim eu não sou mãe dele? Eu pari o Tiago. Eu vi ele nascer. Marco Aurélio, que estava encostado na parede com os braços cruzados, descruza-os lentamente, a expressão de incredulidade tomando conta de seu rosto. Ele ergue a sobrancelha e solta, em tom duro: Isso é alguma piada de mau gosto? Celina, ao lado, leva a mão à boca, surpresa. O senho dela se franze e ela pergunta, ainda tentando entender: Doutor, isso é possível? O médico solta o ar, ajeita os óculos e responde com firmeza: Esse tipo de exame não erra. A única explicação plausível é que ele não seja seu filho biológico. Heleninha leva as duas mãos à cabeça, sentindo uma onda de desespero subir pelo corpo. As lágrimas começam a escorrer, sem controle, e ela grita: Não, não, isso não pode estar certo. Vocês estão errados. O clima na sala se torna sufocante. Marco Aurélio, mesmo surpreso, mantém o olhar fixo na ex-mulher, como se buscasse uma resposta que nem ele sabe formular. Celina olha de um para o outro, sentindo que aquela revelação é apenas o início de algo muito maior. O silêncio pesado ainda paira na sala, sufocando qualquer tentativa de raciocinar. Marco Aurélio dá um passo à frente, o maxilar travado e os olhos faiscando de raiva e incredulidade. Ele respira fundo, mas a voz sai cortante quando argumenta: Pois agora eu quero fazer esse teste também. Quero provar que pelo menos eu sou o pai dele. O médico assente, pegando o material para a coleta. Marco Aurélio estende o braço com um gesto brusco, o corpo tenso, como se estivesse pronto para uma briga. Heleninha, ao lado, o observa com os olhos vermelhos, as mãos tremendo ao se entrelaçarem no colo, enquanto Celina tenta acalmar a sobrinha. Minutos depois, o médico retorna. Ele segura o laudo como quem carrega uma sentença e, antes de abrir a boca, troca um olhar rápido com Celina, que percebe a gravidade do momento. O médico então afirma, com tom grave: Marco Aurélio, o teste confirma que você também não é o pai biológico do Tiago. Marco Aurélio recua um passo, como se tivesse levado um golpe no estômago. Ele ergue a voz, indignado, e questiona: Isso é impossível. Eu vi esse menino nascer. Eu e Heleninha tivemos um filho, e ele é o Tiago. Isso não é possível, uma coisa dessas. Heleninha, com o rosto molhado de lágrimas, se agarra à borda da mesa para não cair e afirma, entre soluços: Eu carreguei ele por 9 meses. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Celina, vendo o desespero dos dois, se aproxima e tenta intervir. Ela fala num tom calmo, mas firme: Vamos respirar. Entender o que aconteceu antes de qualquer decisão precipitada. O médico mantém a postura e explica com seriedade: A hipótese mais provável é que Tiago tenha sido trocado na maternidade. É raro, mas acontece. Heleninha leva as mãos ao rosto, soluçando alto. Ela repete, como se quisesse convencer a si mesma: Trocaram meu filho, trocaram meu filho. Marco Aurélio aperta os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ele encara o médico com raiva e depois vira para Celina e afirma com frieza: Isso muda tudo. Quero ver meu filho agora. Celina tenta amenizar o clima e argumenta: Mas olha, ele pode não ser o filho biológico de vocês, mas vocês criaram ele. Ele é o filho de vocês. Isso não muda nada. Heleninha se desespera só em ouvir nessa possibilidade. E Marco Aurélio afirma: Mas é claro que muda. Eu já disse, quero ver o Tiago agora. E então, o quarto do hospital é tomado por um silêncio quase sufocante. Apenas o bip compassado do monitor cardíaco e o som suave do respirador quebram a quietude. Tiago está deitado, o rosto marcado por roxos e cortes, um curativo na sobrancelha e o braço preso por uma tala. Seus olhos, ainda pesados, se abrem devagar ao perceber movimento.
Heleninha entra primeiro, com passos inseguros, o coração disparado e a respiração curta. Atrás dela, Marco Aurélio surge com o semblante fechado, como se tentasse conter um turbilhão de pensamentos. Celina fecha a porta com cuidado, como quem teme que qualquer barulho possa romper aquele frágil momento. O ar no ambiente parece denso, carregado pelo peso de um segredo impossível de compartilhar. Heleninha se aproxima lentamente da cama, os olhos marejados e as mãos trêmulas, enquanto Marco Aurélio permanece alguns passos atrás, firme, mas com a mandíbula contraída. Tiago, percebendo a estranheza, franze a testa e questiona com voz rouca e cansada: "O que está acontecendo? Vocês estão estranhos?" Heleninha respira fundo, força um sorriso que não alcança os olhos e afirma, tentando soar tranquila: "Não é nada, filho. Você só precisa descansar." Marco Aurélio dá um passo à frente, encara o filho com intensidade e acrescenta num tom firme: "Isso mesmo. O importante agora é você se recuperar logo." Celina, em silêncio, observa o jogo de expressões entre eles, como se tentasse prever qualquer reação que pudesse piorar a situação. Ela se mantém próxima, mas evita intervir, sentindo que a qualquer momento uma palavra errada poderia provocar um desmoronamento. Tiago encara cada um, com um olhar que mistura desconfiança e cansaço. Por alguns segundos, parece que vai insistir nas perguntas, mas acaba cedendo e fecha os olhos, voltando a se entregar ao descanso forçado. Heleninha se senta na cadeira ao lado da cama e segura a mão dele com força, como se precisasse sentir a pele do filho para acreditar que ele ainda está ali. Seus dedos apertam levemente e ela morde o lábio inferior para conter as lágrimas. Marco Aurélio permanece imóvel, ao pé da cama, mas seus olhos revelam o conflito interno, a raiva pelo que descobriu, a confusão por não entender como aquilo aconteceu e um medo silencioso do que virá. Celina respira fundo e desvia o olhar para o chão, absorvendo o peso daquele momento. No fundo, sabe que a verdade recém-revelada mudará para sempre a vida de todos. Mas, pelo menos por enquanto, aquele segredo precisava ser guardado a qualquer custo, mesmo que isso significasse viver com uma mentira diante de Tiago. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.